Olá, pessoal! Eu sou a professora Elisana, de Língua Portuguesa do Colégio Positivo. Essa é a revisão da semana número 3. Vamos? Iniciando então nossa aula. Nessa revisão, nós vamos lembrar sobre a aula de segunda-feira, que falou sobre a comunicação digital e o gênero post, e também sobre a acentuação das paroxítonas e das proparoxítonas. Antes de falar do post, nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que é os seus cuidados na rede social. Quanto você se expõe, o que você fala e quais imagens sobre você coloca na rede social. Então, muito importante você parar para pensar isso. Lembre que tudo que você escreve ou você grava num vídeo é um posicionamento. Isso não é restrito, não é apenas você e seus amigos que vão ver. O que está na rede está aberto e você nunca mais consegue parar. Muito cuidado, então, com a sua informação especial, nada de dar telefone, endereço, né? Evita tirar foto com um uniforme específico ou na frente de casa para não ser identificado. Depois disso, vamos falar especificamente do assunto da aula, que era post. Post é uma mensagem escrita para ser publicada na internet. Pode ser tanto na rede social ou no blog, tá? E ele pode ser no formato da postagem, eu coloco esse texto para as outras pessoas, ou pode ser no formato comentário sobre a postagem de alguém. Inicialmente, se usava mais em blogs, né, que foram criados primeiro como diário, que a pessoa ia colocando, né, um pequeno texto sobre o seu dia. E hoje em dia é apenas uma página, um site, onde a pessoa expressa a sua opinião pessoal. Isso pode ser tanto como diário, como um tutorial, por exemplo, de maquiagem, de receita, de ciências, sempre dentro da área de interesse do autor, com textos curtos e que vem em ordem cronológica inversa, ou seja, o último texto postado está primeiro e o primeiro que ele postou está lá no final. Dentro do gênero post, nós temos um nível de formalidade que varia conforme o público que vai ler este post. Então, pode ser formal, atendendo a todas as normas gramaticais, mas geralmente posts são mais informais, de um jeito mais coloquial, que é mais próximo à linguagem falada, mais descontraída, para ter uma intimidade maior com o leitor. Quando a gente junta, o post não é feito só de palavras soltas ou de pequenas frases. É um pequeno texto, geralmente separado por parágrafo. O texto tem um tema geral e esse tema se subdivide dentro dos parágrafos. Cada parágrafo tem um tópico, ou seja, a informação principal num parágrafo. Isso a gente chama de tópico frasal. Dentro do mesmo parágrafo, eu vou achar tópico frasal, o mais importante, e informações secundárias, que é o que complementa o tópico frasal. Outra coisinha que apareceu durante a aula foi falar o que é neologismo. Neologismo é quando a gente inventa uma palavra nova por uma coisa nova, né? Se eu pensar num dicionário de 1900 e bolinha, eu não vou achar uma palavra como chipar, né? Não, é uma coisa que nem existia de outro jeito. Hoje a gente tem isso porque é um neologismo, né, que veio junto com rede social, com tecnologia. Ok? Tudo isso para falar de post. Agora falando da classificação de palavras, principalmente de acentuação. Vamos lembrar um pouquinho, quando a separação de sílabas, nós temos sempre uma sílaba tônica em cada palavra. O que é sílaba tônica? É a sílaba que na hora de falar, eu falo ela mais forte, tá? Ela me dá a tônica da palavra. E a gente classifica as palavras dependendo de em que lugar essa sílaba tônica está na palavra. Se a minha sílaba tônica é a última, eu vou dizer que essa palavra é uma palavra oxítona, né? A última sílaba é a tônica. Quando é a segunda de trás para frente, a penúltima, eu chamo essa palavra de paroxítona. E quando é a terceira de trás para frente, a antepenúltima, essa é uma palavra proparoxítona. Oxítona já foi falado em outra lição, hoje nós vamos prestar atenção em paroxítonas e proparoxítonas. Paroxítonas é, como a gente acabou de falar, a penúltima sílaba, a segunda de trás para frente. Por exemplo, cadeira, táxi, régua. Não necessariamente estará acentuada, tá? Ela vai acentuar quando a última letra da palavra, lembra, a gente vai falar da última letra, mas o acento vai na segunda sílaba de trás para frente. Quando a última letra for R, L, N, X, I ou IS, pode ser no plural,
on ou ons, ou uns, ão ou ãos, ã ou ãs, e ou eis, ps, os e os ditongos. Terminou com um desses, ele vai ganhar acento, tanto o acento aberto como o circunflexo, aí vai depender da regra da palavra. Quando eu conto 3 sílabas de trás para frente, ou seja, a antepenúltima sílaba tônica, essa é uma palavra proparoxítona. Neste caso, a regra é fácil. Todas as proparoxítonas têm acento. Então, você tem alguns exemplos aí. Gráfico, sábado, lâmpada, empréstimo, próximo, álibi, pêssego. Todas têm acento se estão na terceira sílaba de trás para frente ou a antepenúltima, como é o nome certo. Tudo isso era revisão. No final da aula de segunda-feira, a professora pediu que você realizasse os exercícios das páginas 48, 49 e 50, que é a hora do estudo da unidade 2. Vamos conferir como que ficou? O primeiro exercício apresentava esse texto de questões do consumidor consciente, né? Por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar e como descartar. E aí vamos à questão. Após a leitura das questões que aparecem no quadro, pode-se concluir que... Eu vou começar a corrigir de baixo para cima. Vamos para a letra E. O texto incentiva a sociedade ao consumo exagerado. Peraí, eu acabei de ler o título, ele diz o consumidor consciente. Quem é consciente não exagera. Eu acho que esta questão não. Os questionamentos do texto são desnecessários, uma vez que todos os consumidores são conscientes. Eu tenho certeza disso? Tem um dado científico de que todo mundo é consciente 100% de certeza? Não, o texto não fala disso. Há no texto um alerta ao público sobre o alto custo de vida. Fala de custo de vida? Quanto que custa? Menos ou mais? Não. O B. Os itens fazem com que o leitor chegue à conclusão de que o consumo deve ser pensado de forma descomprometida. Consciente com descomprometida, tá fazendo sentido para você? Consciente é quem pensa. Descomprometida, tanto faz. Não, né? Letra A. O objetivo do texto é alertar o público sobre a melhor maneira de consumir sem exageros e de forma inteligente. Sem exagerar e pensando no que faz. Perfeito. A minha resposta é a letra A. Vamos para a questão 2. Na questão 2, eu tenho... Leia um trecho da Convenção dos Direitos da Criança, um documento da Organização das Nações Unidas, a ONU, que estabelece os direitos das crianças e que foi assinado por 196 países, chamados de Estados-Partes. Eu tenho ali no texto o artigo 31, que diz: os Estados-Partes reconhecem o direito da criança ao descanso, ao lazer, ao divertimento, às atividades recreativas próprias da idade, bem como a livre participação na vida cultural e artística. Os Estados-partes promoverão oportunidades adequadas para a criança, em condições de igualdade. Participe plenamente da vida cultural, artística, recreativa e de lazer. Vamos à questão. Quanto aos direitos, esse artigo prevê que os direitos ao descanso e ao lazer são exclusivos das crianças. Exclusivo? Essa palavra quer dizer que vale só isso e nada mais. Apenas as crianças podem ter direito ao descanso e lazer? Não. Então, os adultos, os mais velhos, também temos direito ao descanso e lazer. Todas as crianças têm o mesmo direito. Verdade, não importa o tamanho, pequeno, grande, rico ou pobre, todos têm o mesmo direito. Vamos ver a outra. C. As crianças só têm seus direitos garantidos se cumprirem os seus deveres. Espera aí. Em nenhuma parte do artigo 31 ele fala de um dever que depende para ela alcançar o direito. Não, ela diz que ela tem direito e ponto final. D. A liberdade de expressão é direito de todos. Artigo 31 fala de liberdade de expressão? Não, estou falando de direito de descanso e lazer. Então, a única que está 100% certa é a letra B. Questão 3. Exercício 3. Leia novamente o 4º princípio da Carta da Terra para Crianças e explique com poucas palavras a relação entre a imagem e o texto. Então, vamos analisar. Eu tenho o título: mantenha limpo o lugar onde você vive. A imagem, o planeta Terra, 3 criancinhas, uma com vassoura, um com paninho, um abraçando.
E o texto diz: economize água, jogue o lixo no rio, procure manter todas as suas coisas em ordem, separe o lixo seco do orgânico e adote a ideia dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Como que eu relaciono este texto com essa imagem? O quarto princípio defende a importância de se cuidar do lugar em que se vive, a Terra. Para ilustrar essa ideia, a imagem que acompanha o texto apresenta crianças cuidando do nosso planeta. Claro que essa é uma resposta que você pode pôr com as suas próprias palavras, desde que você explique a imagem e o texto e como eles se juntaram. Exercício 4. Observe a reescrita da frase. Economize água, economizar água. Qual alteração foi feita na reescrita? Fácil, né, sexto ano? Eu peguei, houve uma troca verbal de economize, que está conjugado, por economizar, que é o verbo em infinitivo. Em qual das duas frases há uma aproximação maior com o leitor? Na primeira frase. Quando eu uso o imperativo economize, eu falo diretamente com a pessoa. Agora, quando eu uso o infinitivo, economizar, ele fica impessoal. Eu não sei com quem eu estou falando com todos ou com nenhum. Economizar. Tem mais uma da 4. A letra C diz assim: faça a mesma alteração nas outras frases do princípio. Lembra que a gente está usando o princípio do exercício 3, o princípio 4 das Cartas da Terra para as crianças. Jogue lixo no lixo. Jogue é do verbo jogar. Procure manter todas as suas coisas em ordem. Procure procurar. Aprenda a compartilhar o que tem. Aprenda vem do verbo aprender. Separe o lixo seco do orgânico. Separe é do verbo separar. Exercício 5 chegando. Leia o fragmento da letra da canção Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Gilberto Gil. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Nesses pares, paramos. Você entendeu quais são os pares? Você está colorido. Você tem 2 vermelhos, 2 verdes, 2 azuis. 2 é um par, né? Voltamos. Nesses pares, qual é a palavra primitiva e qual é a palavra derivada? Qual é a primeira e qual que saiu dessa? Vamos lá? Palavras primitivas, eu tenho banana, marmelo e goiaba. Dessa primitiva saíram as derivadas de banana, bananada, marmelo, marmelada e goiaba, goiabada. Fácil, né? O exercício 6 é o nosso último exercício. Vamos lá. Leia o trecho de uma notícia veiculada no site Terceiro Tempo Games. Vamos lá. Começando lendo o título. Multidão marca presença na BGS 2014. Parei. Exercício A. Qual palavra no título é um substantivo coletivo? O que era um substantivo coletivo, Prof. Eli? Substantivo coletivo é aquele que dá nome, e no singular, a uma coisa que representa algo no plural. Então, eu tinha alcateia, que indica um grupo de lobos. Vários lobos, mas colocados numa palavra singular. Então, voltemos. Esse título diz, multidão marca presença na BGS. O que me indica plural? A palavra multidão. Esse é um coletivo que é empregado para se referir a um grande número de pessoas. Agora vamos ler a notícia. De 8 a 12 de outubro, lotando 5 pavilhões do Expo Center Norte em São Paulo, acontece a BGS 2014, a Brasil Game Show, e contou com a presença de mais de 250 mil visitantes circulando pelos corredores do espaço. A galera teve a oportunidade de testar os jogos Mortal Kombat X, The Order 1886, Battlefield Hardline e Bloodborne, enfrentando filas imensas. Só um aperitivo, porque agora só em 2015. A prof leu errado, aconteceu, eu li acontece, né? Desculpa aí. Vamos à questão B. No corpo da notícia, esse substantivo coletivo é especificado. Qual substantivo? Multidão lá do título. Ele é especificado, ele é explicado. Que multidão é essa? Transcreva o texto em que isso ocorre. Aqui. Contou com a presença de mais de 250 mil visitantes. 250 mil, eu juntei na palavra multidão.
Que outra palavra é utilizada no corpo da notícia como sinônimo desse substantivo coletivo? Tem outra palavra dentro da notícia que eu juntei os 250 mil visitantes em uma coisa só, além de multidão? Tem. E a palavra galera. Galera é uma gíria, né? Algo coloquial, um jeito de falar. Como esta revista, esta publicação é sobre videogames, é uma revista feita para o público mais jovem, né? Que gosta de falar umas palavras novas aí, então esse termo galera cria uma proximidade entre o leitor e quem escreveu. Por isso que ele preferiu usar esse termo. Certo? Essa foi a nossa correção da revisão. Espero te encontrar logo, não é um adeus, isso é um até logo, não é mesmo? Essa foi a revisão da semana 3 de língua portuguesa. Tchau!